Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler Marcos capítulo 5. Já de Marcos capítulo 5.
versículo 25 ao 34. Amém? Eu vou ler, a igreja apenas acompanhe. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a ouviu falar de que coisa maravilhosa. Ouviu falar de veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que aconteceria? O que aconteceria? E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. O que ela fez? Aproximou-se e depois, diante, e disse-lhe toda a... E ele lhe disse, filha, a tua fé te vá e ser curada. Pode tomar assento. A palavra, quando ela lida com atenção por si só, a gente já vai entendendo a palavra, aquilo que está sendo transmitido. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor que nos colocou na lista, né? As pessoas que estariam falando a respeito dos milagres de Jesus. Inclusive hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para ele, porque tem um dia aí que a saúde está meio difícil, meio difícil. E na segunda e hoje tive que ir ao médico. Mas Deus é quem determina o que acontece, não é isso? Cabe nós orar e pedir, e Ele, se Ele quiser, Ele faz segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Não podemos esquecer disso. Que nós, como seres humanos, nós vamos conversar com Deus, nós já levamos já a listinha e já queremos dizer como é que Ele tem que fazer, não é assim? Mas aí Ele, que é o dono, é quem diz como é que vai ser. E aí só cabe a nós aceitar. E aí a parte difícil. E às vezes a gente não quer aceitar a parte que Ele determina. Mas nós temos que saber que faz parte da nossa vida. Então, eu vi a possibilidade de não poder estar aqui, mas estou, em nome de Jesus. O tema de hoje, o assunto de hoje, a mulher
do fluxo, ou a mulher que sofria da hemorragia. Ou aí, o bom pregador, não falta tema, né? Bom pregador, né? Bom pregador. A mulher sofrida, aí vai, né? Bom pregador é uma maravilha. Agora eu que só sei fazer a introdução, então vamos aí devagarinho. Deus, na pessoa de Jesus, que na terra passou 3 anos, 3 anos e meio, fazendo maravilhas, mostrando à humanidade que Ele tem a autoridade para fazer tudo, nada está longe do seu alcance. Nada está longe do seu alcance. E os milagres que Jesus realizou, nos dá uma ideia de que para Deus nada é impossível. E aí, Jesus, ele fez muitas coisas em muitas áreas diferentes, porque ele age em tudo. No panteão greco-romano, ou as religiões politeístas, pagãs, eles têm um Deus do fogo, um Deus da mata, um Deus do monte, um Deus do fogo, um Deus disso, daquilo. Não, Deus, Ele é um só, mas Ele tem poder sobre tudo isso. Sobre tudo isso Ele tem poder. Por isso que nós sabemos que, assim como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu não crio numa coisa que os profetas falam que o homem, ele quer ser tão inteligente, ele vai lá, corta a árvore, ele planta a árvore, depois corta a árvore, aí um pedaço ele cozinha a comida e o outro ele faz um Deus. Aí coloca na frente dele, isso aqui é o meu Senhor. Um pedaço de pau. Eu acho que é o Salmo 115 que diz que tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, é um negócio terrível. Aí o Romanos capítulo 1 diz que o homem querendo ser sábio se tornou louco. Ficou louco. Ficou louco. Pois bem, eu quero dizer que, como esta mulher agiu, eu meditando sobre esta palavra, eu estava pensando o seguinte, que nós não temos necessariamente que agir como uma pessoa da Bíblia agiu. Como eu posso aqui dizer isso? A mulher, ela foi lá e tocou em Jesus. Claro que Jesus não está mais aqui na terra. Mas um homem de Deus, uma pessoa, um homem de Deus, eu vou lá. Não tem que ser igual. Cada um, ele pode ter a sua maneira de se aproximar de Deus e vamos dizer assim, de ter a sua estratégia. Cada um pode fazer o quê? A sua história. Eu estava vendo que o cego, o que é que ele fez? A multidão ia passando, ele ouve a multidão e ele pergunta, o que está acontecendo? Falaram, é Jesus que vai passando. Aí, a Bíblia é muito linda, porque aí eu não sei se ele perguntou, eu não sei se ele percebeu,
porque a multidão era muito grande. Jesus estava perto, ao ponto de ouvir ele gritar, mas ele gritou. Então tem pessoa, aqui como no caso do cego, que a ferramenta dele, para chegar até Deus, foi o quê? O grito. Foi o grito. Zaqueu, qual foi a estratégia dele? Subir na árvore. E eu, como é que eu vou fazer? Como que eu faço? Vai me aproximar de Deus. A irmã está dizendo que é o joelho. Isso aí é universal, né? Mas não é do reino de Deus que eu estou falando na igreja, não. Eu estou falando universal, que é todo mundo tem que orar. Só que, às vezes, tem uma oração diferente. É oração diferente. De repente, você não está nem na igreja. Não estou, irmão. Longe disso. Porque tem pessoa que tem uma especialidade em distorcer o negócio. Mas às vezes você não está nem de joelho e você grita e Deus ali saiu de dentro. Ali saiu de dentro. É o momento da pessoa com Deus. O momento da pessoa com Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós como cristãos, nós temos que ter a percepção de que nós precisamos, assim como estas pessoas, nos aproximar de Deus e fazer a nossa própria história com Deus. Porque a gente conta a história das outras pessoas, a gente acha lindo. A gente acha maravilhoso contar a história da pessoa. E a minha? E a minha? E cada um de nós temos que ter. Temos que ter. Por isso que chama a pessoa aqui para contar o testemunho. E aí, se cada um for contar, agora isso depende do quê? De nós. Depende de nós. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós tomamos atitude, nós vamos receber mais de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com as coisas de Deus, mais Ele tem o desejo também de se aproximar de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que eu ainda jovem, ia ter uma festividade na igreja sede, e eu não era batizado ainda no Espírito Santo, e eu falei, eu morava com os irmãos, porque a minha mãe morreu, irmãos, eu tinha de 9 para 10 anos, então eu morei, as tio, irmã, aí com 14 anos, fui morar com meu pai, com a minha madrasta, e me mandaram eu correr o trecho. Sabe o que é correr o trecho? Ir embora. Eu sempre, desde de pequeno, eu fui muito apinhoso. Muito apinhoso. Deus mudou muito, irmão. Deus mudou. Jesus chegou antes. Porque a coisa era feia. Lá no serviço, lá, o irmão João Batista, ele conhece, já trabalhei com ele em outras vezes. Aí ele fala lá para os porteiros, isso aqui tinha uma lista desse tamanho aqui, para matar. Mas era, irmão, era. Mas Jesus chegou antes. Jesus chegou antes. Então, eu saí de casa, e aí fui para os garimpos, fazenda, aquela região lá onde caiu o avião da Gol, no Xingu, aquilo ali, irmão, fiquei 3 anos ali naquele mato, Xinguzão. Aí eu orava, eu trabalhava numa fazenda chamada Igarapará. Falava, Senhor, eu fico em fazenda, não congrego,
E eu preciso ir para um lugar que eu congregue. E era numa fazenda, irmão, tinha a parte de baixo, onde guardava a ração e os arreios dos animais, e eu ficava em cima, era 2, só que o outro foi embora e eu orava de tarde, já anoitecendo. Aí eu lembrava de Daniel, que orava virado para Jerusalém. Eu digo, aqui eu não sei nem para onde é que tem uma igreja aqui. Aí eu orava, e Deus me levou, irmão. Fiz meu alistamento em Marabá, no Pará. Quando chegou o tempo, fui me apresentar. Fiquei no quartel com uma semana no tempo do colo. Vi a ordem para dispensar todas as pessoas que não moravam em Marabá. Eu não morava lá. Aí sobrou para quem também? E eu doido para ficar, irmão, menos para garantir a comida. Aí eu estava na rodoviária de Marabá, no Pará, sem direção. Saí do quartel, sem direção. Aí chega um indivíduo e fala, ô rapaz, paga uma comida para mim. As minhas palavras para ele foram estas: um desvalido pedindo comida para outro. Só que como eu já era crente daquele jeito, porque não congregava, o dinheiro que eu tinha eu guardava. Aí paguei comida e o hotel para nós dormir, uma pensão. Aí ele disse, vamos para Imperatriz, no Maranhão, comigo? Eu digo, não vou não, no Maranhão eu já vim, porque eu saí da casa do meu pai, era Santa Inês, no Maranhão. Aí ele disse, eu vou para a saída de Marabá pedir carona. Quando ele saiu, eu digo, rapaz, sabe que eu vou? Peguei a minha mala e fui. Alcancei ele, eu digo, nós não vamos pedir carona não, vamos de onde? Paguei as passagens, fomos para Imperatriz, no Maranhão. Acredite, irmão, a casa dele era uma encruzilhada, a rua, a casa dele tinha um bar numa esquina, a Assembleia de Deus na outra esquina. E eu orava dizendo, Senhor, eu quero ir. E eu falava assim, eu quero ir para dentro de uma igreja que pregue a verdade. Jesus faz. Jesus faz. Ia ter a festa na igreja sede, eu digo, eu vou ser batizado do Espírito Santo. Os irmãos que eu morava com eles, a irmã falou assim, se tu crê, tu vai. Eu digo, mas eu vou. Faltava mês, irmão. E quando foi na hora, irmão, para você ver como é que é a coisa. O irmão chamou, quem não é batizado no Espírito Santo, vinha para frente. Irmão, acredita que eu não ouvi? A irmã Neves, esposa do pastor Ribeiro, bateu nas minhas costas, estava atrás de mim. E tu não vai, não? Eu digo, para onde? Está chamando para ser batizado. Irmão, eu dei um carreirão. E eu não ajoelhei, não. Eu já cheguei, irmão. Sabe ali quando os caras farram o gol? Que sai assim de joelhos. Cheguei lá, aí o pregador disse assim, pense num homem de branco chegando e colocando a mão na sua cabeça. Irmão, quando eu fechei o olho, eu já vi o homem de branco. O homem de branco, quando eu fechei o olho, o homem de branco já vinha, botou a mão na minha cabeça. Quando eu abri o olho, irmão, tinha um mundaréu de gente. Quando eu abri o olho, não tinha mais ninguém, só estava eu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz. Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Jesus, foi rejeitado entre os gadarenos ou gerazenos. Se olhar aqui o contexto, você vai ver que Jesus liberta o endemoniado e ele continua libertando. Continua libertando ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E não é só endemoniado, não. Ele liberta de tantas coisas. E olha, vou contar aqui um segredo para vocês. Cada um de nós temos um negócio difícil. E é ali que o diabo trabalha. E aí onde que nós precisamos, Senhor, me ajude. Senhor, me guarde. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Teve uma pessoa aqui um tempo atrás que me falou, pastor Giovanni, que Deus me guarde desse momento, porque o Senhor conhece. Vocês conhecem, não vou dizer o nome. Porque Deus sabe do meu temperamento. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Beto, ele sabe quem estou falando. Então, cada um de nós temos uma dificuldade. E quando formos orar, falar com Deus, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Estou fugindo da mensagem, não, irmão. É o Espírito Santo de Deus que direciona, é o Espírito de Deus que orienta, é o Espírito de Deus que coordena.
as palavras, a nossa mente e o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui dizer que há pessoas que precisam, louvado seja o nome do Senhor, de mudança para que o Senhor venha operar na sua vida espiritual, para que o inimigo não tenha poder de influenciar a sua vida. Você precisa mudar. E você sabe onde que você precisa mudar, porque nós conhecemos a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como esta mulher tinha um problema, nem todas as pessoas têm o mesmo problema. Nem todas as pessoas é o mesmo problema. Cada um tem um problema diferente. E Deus quer trabalhar dentro disso. Mas o maior interessado nesta mudança tem que ser nós mesmos. Tem que ser nós mesmos que precisamos ter o desejo, ter a iniciativa de que Deus mude, de que Deus trabalhe na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E como que eu faço isso? Chegando perto de Deus. Eu acho muito lindo lá no capítulo 5 de Apocalipse, na visão de João, dos 24 tronos ao redor do trono de Deus, que para que a pessoa tenha vitória, ela precisa o quê? Estar ao redor de Deus, estar próximo de Deus cotidianamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, expulsam Jesus, porque Jesus expulsa o demônio, e os demônios vão sobre os porcos, que se afogam, e as pessoas ficaram nervosas porque perderam os porcos, e pedem que Jesus saia dos seus termos. Mas o que eu acho lindo é que enquanto tem pessoas, casa ou país, ou seja o que é que seja, tem pessoas que estão esperando Jesus. Enquanto tem pessoas que não querem, tem pessoas que estão implorando: venha. Louvado seja o nome do Senhor. Como muitas pessoas que estavam, como Zaqueu, querendo ver Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. E naquele momento tinha uma multidão que impedia, porque ele era de pequena estatura. Mas quando há desejo, quando há vontade, louvado seja o nome do Senhor, não há nada que impeça. Não há nada, louvado seja o nome do Senhor, que nos afaste de Deus. Quando o desejo está dentro da alma, louvado seja o nome do Senhor, nada nos impede de estar perto de Deus, nada nos impede de receber a bênção de Deus, quando dentro de nós a chama queima, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, que há 12 anos, não era 12 dias, era 12 anos, sofria, vinha sofrendo dessa hemorragia. E eu fico pensando, eu ouvi muito tempo falando do filho pródigo, e a pessoa falava do filho que foi embora. Até que apareceu alguém uma vez pregando, falando do filho que ficou. E aí eu meditando sobre esta palavra, se essa mulher, não sei, se ela fosse casada, e o marido, como que era? A mulher com 12 anos com esse problema.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas chega um momento que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Que ela ouviu falar de Jesus. É uma pergunta que todos nós podemos pensar assim. É uma pergunta boa. Quem já ouviu falar de Jesus aí? Você já ouviu falar de Jesus? Já? Aleluia. Jesus, certa feita, ele perguntou para o discípulo: o que dizem os homens ser o filho do homem? Ele disse: um diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Até aí estava tudo bem. Aí Jesus vira para ele e diz: e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se esta mulher, ela já tinha tido a oportunidade, não sei. Eu não sei se ela não teve fé em outra oportunidade, não sei dizer. Não sei dizer o que aconteceu. Ou se ela, como aqui sugere o texto, ouviu falar de Jesus, se ela ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Mas nós já ouvimos falar de Jesus, o Espírito Santo diz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já ouvimos falar de Jesus. E precisamos tomar certas atitudes que pode mudar a nossa vida. Que pode mudar o nosso destino. Que pode mudar o destino de uma pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem pessoas que ela está com dificuldade com mais tempo, outra com menos tempo. Mas se aproximar de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se der ouvido à palavra de Jesus, se tocar em Jesus, é garantia de que algo vai mudar. É garantia, louvado seja o nome do Senhor, que algo de diferente vai acontecer. Porque ainda que aconteça como aconteceu com o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele orou para que o problema que lhe trazia dificuldade, ele disse que era um mensageiro do diabo. E ele disse que ele ora a Deus, mas Deus não escuta, Deus não dá aquilo que ele estava pedindo. Mas quando a graça de Deus está presente na vida do ser humano, ainda que ele passe por dificuldade, ainda que a carga, às vezes a pessoa sinta pesada, ainda que a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, vá semeando, chorando, a Bíblia diz que ele vai voltar colhendo os seus molhos, louvado seja o nome do Senhor, porque a presença de Deus na vida do crente, ele suporta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite o Espírito de Deus está dizendo aqui, aleluia, se eu estiver, louvado seja o nome do Senhor, na vida, se eu estiver no teu coração, se eu estiver na tua mente, louvado seja o nome do Senhor, nada vai fazer você parar, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluias,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E a resposta de Deus para o apóstolo Paulo é: a minha graça é bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a graça do Senhor que estava na vida de Paulo era suficiente para fazer que mesmo na dificuldade ele continuasse servindo e sendo vitorioso em o nome de Jesus. E no fim ele disse: o meu combate foi duro, mas eu combati o bom combate. Aleluia, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Se nós estiver, aleluias, próximo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo aquilo que não acontecer segundo nós queremos, aleluia, mas nós vamos ter graça de Deus para chegar no fim da jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Amacatoxois Sandarabacas Ramuide Cantarabacas Chove Madacachas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, irmão André, eu não consigo entender, pastor. A Bíblia fala da era dos mártires, que foi a época que mais morreu crente, matado, aleluia, por império e por opositores e por inimigo do reino de Deus. Mas a Bíblia fala de que eles não redavam o pé. Como que eu posso entender isso? Pelo Espírito de Deus, que quando o poder de Deus está na vida do cristão, ele não retrocede. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Quando o Espírito de Deus está na vida do cristão, oh, louvado seja o nome do Senhor, ele passa pela luta, ele passa pela dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, e não dá um passo atrás, porque o Espírito de Deus capacita o crente para todas as coisas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas o irmão não está pregando aqui, não é sobre libertação, não é sobre cura. Sim, eu estou falando que Deus pode, mas Deus pode tudo. Deus pode curar, como também Deus pode não curar e você continuar servindo da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade, aleluias. E a mulher ouve falar de Jesus, mas uma coisa que me chama a atenção, escute bem. Primeiro, expulsaram Jesus das suas terras. Não quiseram Jesus, mas tinha alguém que queria. Teve alguém que entendeu que em Jesus estava a solução para a sua dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu digo aqui, Jesus, segundo dizem, Jesus estava se dirigindo, possivelmente à casa de Jairo. Jesus não estava indo à casa da mulher, ele estava indo à casa de... Mas aí a mulher entra em cena. O que eu quero dizer com isso? Que sempre cabe alguém dentro, louvado seja o nome do Senhor, do plano de Deus. Sempre cabe mais um, aleluias, dentro da agenda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, será que tem agenda, aleluias, tem agenda para você no reino de Deus?
Será que você está na agenda? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pode colocar. Depende, sabe de quê? Da nossa atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que a mulher entra em cena, mesmo quando Jesus estava indo em outra direção. É como se a mulher chegasse para Jesus e dissesse: aleluias, eu também preciso. Diga, eu também preciso. Aleluias. Aleluias. Chacando na rabacaxa. Jesus podia dizer, como ele disse para a mulher cirofenícia: olha, eu só fui enviado. Irmão, olha, é coisa linda, mas quando a pessoa quer, Deus não deixa vazia. Quando a pessoa entra, é isso que fala o salmista, que ele não despreza o contrito e o que tem um coração quebrantado, ele não dispensa da sua presença, ele não manda embora de mãos vazias. Nesta noite ele está aqui. E porque às vezes estamos tão vazios, aleluias, porque às vezes não entendemos a voz de Deus. O Senhor fala através do profeta Isaías: o boi conhece o seu dono e o jumento o seu possuidor. Mas o povo de Israel, que não tinha nome, que não tinha rei, que não tinha cultura, aleluia, não me conhece mais. Apesar de eu ter os tirado de uma terra, aleluia, que eles eram afligidos. Canto e devas. Ai, canto e devas. Nesta noite, Deus está se apresentando para nós. Deus está se apresentando para você. E Ele está dizendo: filho, filha, eu te dei um nome, eu te dei vida, eu te tirei de um estado miserável e coloquei sob meus cuidados e sobre a minha tutela. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu não foi curada de uma hemorragia, se tu não foi curada de algum problema físico, mas eu te curei a maior cura que o ser humano precisa ter, que é a cura espiritual. E não foi por preço de ouro e nem prata que Deus vos adquiriu, mas foi preço de sangue. Quem arde por nós e a quem enviarei? Não havia ninguém apto para se oferecer em lugar da nossa vida no reino espiritual e nem no reino físico. Foi preciso que Deus descesse até a terra para livrar o homem, aleluia, do pecado. Diz o livro de Hebreus, capítulo 2 e 14, que a humanidade estava presa com medo, porque não tinha um ajudador e um salvador. Doze anos, diga 12 anos, era o tempo que a mulher sofria daquele mal. E a mulher, a criança, a filha de Jairo tinha 12 anos. Quantos apóstolos eram? Quanto eram as tribos de Israel?
Não estou aqui querendo forçar o texto, mano, longe de mim. 12 anos de sofrimento. Mas quando a mulher escuta falar de Jesus, aleluia, o cego pergunta: quem é que está passando? E disseram: é Jesus. Ele disse: opa, a oportunidade. Passou a cega, findou o verão, e não estamos salvos, foi o que falou o povo de Israel. Aleluia. Pega o violão aí, irmão, vamos tentar alguma coisa aqui. 9h04. Quando ninguém naquele lugar expulsaram Jesus, perguntaram para a filha de Billy Graham. Eu já falei isso aqui uma vez. Por que que Deus permitiu o 7 de setembro? Ela respondeu: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus nos rejeitou? Os americanos perguntaram. E ela respondeu: não, os americanos que expulsaram Deus de dentro da sua casa, da sua escola. Deus não habita junto com o pecado. Deus entra onde tem pecado, mas é para limpar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E expulsaram Jesus. E o Espírito de Deus Todo-Poderoso me autoriza a dizer nessa noite que nós temos que colocar para fora aquilo que não agrada de Deus de nossos lares e de nossa vida, para que Ele venha entrar, para que Ele volte. O lugar dele está sendo ocupado por coisas estranhas. Eu não vim aqui nessa noite para ouvir isso, mas não é eu que digo, é o Espírito de Deus Todo-Poderoso. Ele quer voltar ao lugar que antes fora dele. Rei Canaraca, sou rei de Candarai. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, e não pode a mesma fonte de água jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que Deus, Ele exorta e Ele corrige aqueles que Ele tem por filho. Não se sinta ofendido, mas fique, aleluia, alegre, porque Deus corrige aqueles que Ele ama e tem por filho. Que serve. Baraka chantu e devo. Da canda e repasso e de que. Porque Deus não vê. Porque Deus não enxerga. Porque Deus não importa. Deus é um Deus zeloso, que tem ciúme do teu santo templo, que Ele santificou para a sua habitação. Ai, que xandarabacá. Ei, que a tua língua foi consagrada para o Espírito Santo falar através dela. O teu corpo é o templo que Deus usa para que você adore a Ele em espírito e em verdade. Portanto, não use para coisas escusas. Eu não vim aqui hoje para ouvir isso. Deus ama, aleluia, a tua alma. Abacaxanduide, sou remandaracás. Chove rio de sei que andará. Remiondei chá canto e devos. Amanai que show remanda o cuidará. Show. Mas tem servo que está longe. Tem servo que já não tem mais o prazer
de chegar perante mim, tem se afastado, e a sua mente vaga por caminhos estranhos, e a minha voz já não mais causa-lhe incômodo. Sou reis, tanto que faço e deco, lá vai, canto e devo, sai, namarai, show, rembio de cá. Aleluias, 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 aleluias. Comece a gritar como cego: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque os seus ouvidos não estão agravados. E ele diz nesta noite, assim como o servo Zaqueu, coloque-se em um lugar em que eu possa te enxergar. Aí tu dizes, aonde é que Deus não me vê? Mas tem pessoa aqui que acha que Deus não está te vendo. Deus está dizendo, ponha-se num lugar que eu te coloquei, aonde eu possa olhar e te achar. O Espírito de Deus não é bobo. O que diz a Bíblia? Que na viração do dia Deus via se encontrar com Adão. Quando foi um dia ele não achou Adão nu. Por que não achou? O que aconteceu? Complicado, né? A mulher entra em cena quando quem estava em cena era outra pessoa. Você quer entrar em cena? Não é na frente do homem não, irmão. Diga eu. Tempo atrás, lá no Colômbia, de vez em quando eu pedi para os irmãos dizer: Deus, diga Deus, eu estou bem aqui. Quem foi que contou aquele testemunho? Não sei se foi aqui. Que não sei se a mulher orava para que Jesus fosse lá curar a filha dela. Diz que ela orava, ó. Não, falou para o pastor: pastor, vamos lá na minha casa. Foi o senhor? Ou contou, irmão? Hã? Ah, Azias? Osarias? Que ela disse que o anjo foi quando ela chegou lá. Isso foi o quê? A experiência daquela irmã. E a sua qual é? Ah, eu não tenho não. Chegou o dia. Jesus está dizendo para você aqui, ó. Faça a sua história. Não fique esperando o pastor pegar você pela orelha, pela mão, ou a irmã do coração. Você mesmo, tome a decisão. Eu não vejo aqui essa mulher, ninguém pegando ela pela mão. Ela tomou a... E de vez em quando Deus me dá essa palavra. Não é essa que eu estou falando, que eu vou falar agora. Que tem pessoas, irmão, que admira as outras pessoas, mas admira demais. Irmão que canta lindo. Irmão que prega bonito. E você? E você? Ah, mas eu não sei pregar. Faça outra coisa. Cada um na vocação que foi chamado. Eu só cantava, pastor Beto. Quando eu comecei, eu só cantava. Eu violão. Aí um dia eu morava mais um pastor, Imperatriz do Maranhão, pastor Zé Maria, Igreja Batista Pentecostal. Aí fui morar com ele me botou para morar, mas o cunhado dele, que não era crente, bebia uns goró. Mas um dia eu estava só, assim, umas 6 horas da tarde, deitado numa rede lá, só eu. E aí eu escutei uma voz dizer: cada um na vocação que foi chamado. Adormeci de novo, ouvi de novo. Cada um na vocação que foi. Eu digo, eu já canto. O que Deus quer de mim? Descobri que era para pregar. Mesmo que eu só saiba fazer a introdução. Alguém aprendeu alguma coisa aqui nessa noite? Você vai esquecer, irmão? Deus disse para Israel: por que olvidaste de mim, ó Israel? Olvidar, irmão, é esquecer. Porque Deus fala hoje:
Quando é amanhã, a pessoa diz, como eu queria que Deus falasse. Irmão, anota. Isso aqui é o Espírito Santo que está mandando eu dizer. Anota, toma nota. Se você é esquecido, irmão, anota, toma nota. Escreva. O Senhor falou. Coloque em prática, porque o homem que é prudente, ele pratica. Irmão, mas você faz tudo isso, irmão? O negócio aqui é para lá e para cá. O negócio aqui é espada de dois gumes. E eu vou encerrar dizendo, ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos, e em vez de melhorar, piorava. Aí ela achou um médico que opera na hora e sem preço. E sem preço. Jesus. E ele opera. Continua operando. E se ele não operar, ele continua sendo Deus. E eu também tenho que continuar sendo servo. Mas a graça ele vai te dar para você suportar. Com a permissão do pastor, fique de pé. Por gentileza. Ela gastou tudo que tinha, irmão. A doença levou a ruína, a sua saúde e os seus bens. Arrebentou. A saúde arrebentou com a mulher. E aí quando a mulher toca, e ela toca secretamente, sabe por quê? Alguém podia chegar, irmão, falar para ela, eu sou cego, me cura. O outro podia, a minha filha está endemoniada, o meu cego, mas ela não podia contar, porque senão era arriscado ela sempre aprender. Já pensou, irmão, que situação? Não pode conversar, não pode contar, não. E ela tinha que ir o quê? Quietinha. Às vezes, irmão, nós temos que ir quietinho, falar com eles quietinho. Sem falar para ninguém. Quietinho. Ó, no pé, ó. Cuidado, irmão. Quando você for orar na igreja, você ficar falando seus problemas alto, não é por alto, não. Jesus escuta também. Só você, ó, bocejar. Contando não, que o outro escuta. Estou acostumado de ver gente contando isso. Ó, irmão, está com problema, ouvi. Ó, Senhor, converte meu marido. Ó, irmão, ó, a minha esposa. Ó. E uma coisa, irmão. E Jesus disse, quem me tocou? Aí eu fiquei muito surpreendido, pastor Zé, porque o camarada disse, pode pensar, Jesus chamou para humilhar ela, que perguntou. Não, Jesus queria era falar com ela. Vá em paz. A tua fé te salvou, minha filha. Louvado. Ele queria conversar. É o Deus de relacionamento que já pregamos aqui. Por que Deus perguntou para Adão, cadê tu? Deus não sabia por que ele não estava ali, mas Deus queria conversar com ele. Até para Caim, o pecador, Deus pergunta, Caim, cadê teu irmão? Deus não sabia que ele tinha matado? Mas ele pergunta. Deus é um Deus de relacionamento. Ele conversa tanto com o que está bem como com o que está mal. Vamos louvar o hino aqui? 476? Vamos? Coloca aí, Ré menor, vamos ver se dá. Coloca só para ver. Coloca Mi menor para ver. Mi menor. Enquanto para Jericó Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia:
forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então andou chamar o cego que gritava: sem tardar. Mas ainda assim amava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta. Jesus está perguntando hoje aí, irmão, ó. Que queres que... Aleluias. Você quer o que hoje? O teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: ai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão dele, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu Aleluia. Dar aqui o pastor Beto fazer oração. Pastor Beto.